Bom dia. Só aqui pôr música. Deixa-me só ligar. Bom dia, bom dia. Estão-me a ouvir bem? Bom dia, Tina. Bom dia. Bom dia, Tânia, Cláudia, Joaninha. Bom dia. Por aqui a luz melhor. Bom dia. Bom dia, Joana, Margarida, Patrícia, Lúcia. Bom dia a todas e a todos. Vou dar aqui um bocadinho para a malta entrar. Que eu fiz um Reels que acho que gerou aí alguma polémica sobre os relacionamentos serem kármicos. Então vou trazer já um bocadinho de informação também. Bom dia, Raquel, bom dia. Eu vou-vos dar tempo para ir entrando. Está bem? Vocês irem. Eu quando tenho um bocadinho, bom dia, Joaquim, eu digo sempre o nome das pessoas. Como eu costumo dizer, eu gosto de interagir com pessoas, não com números. Bom dia. Então, eu espero que sim, querida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Catarina. Bom dia a ti, aos bichinhos. Bom dia, Regina. Eu espero que sim, se o Instagram me deixar, eu espero, não é? Faço tensões disso. Bom dia. Pessoas, não vamos falar em sonhos estranhos, porque tem sido para esquecer os últimos dias, tá bem? Então vamos lá, falar de relacionamentos de nova era. Uma coisa muito importante, que é, no que diz respeito às minhas formações, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, não vai ser possível fazer relacionamentos de nova era comigo sem fazer a jornada da criança interior, porque os relacionamentos 98% das vezes não dão certo exatamente por causa das feridas da criança interior. Então primeiro é preciso tomar consciência de que feridas são essas, que existem na nossa criança interior, como é que elas estão ativas, que padrões é que são, que matrizes é que são, como é que elas estão a ser acionadas, que gatilhos emocionais é que nós temos, para que depois então a gente consiga e trabalhar os relacionamentos de uma forma mais consciente e saudável, está bem? E portanto, efetivamente, eu só vou abrir vagas em 2022 para relacionamentos de nova era, não a casais, é uma formação individual, ok? Eventualmente, se houver casais que sejam selecionados para fazer, serão. Portanto, dentro de 160 pessoas, que são as pessoas que vão fazer a Jornada da Criança Interior em 2021, apenas um grupo será selecionado para o próximo ano. Ok? E tem a ver com isso, eu quero deixar esse esclarecimento, tem a ver com isso. Então é preciso nós primeiro tomarmos consciência de nós, das nossas feridas emocionais, termos consciência de quem sou eu, de que feridas são as minhas, que crenças são as minhas, que padrões são os meus, não só para assumir responsabilidade e parar de responsabilizar os outros pelo aquilo que eles trazem, porque eles só trazem aquilo que nós precisamos de curar, mas depois porque não existe relacionamento saudável com os outros enquanto não existe um relacionamento saudável com o eu. Ou seja, comigo, com a criança interior, com todas as partes de mim.
Perdão. Então, a criança interior é necessária para passarmos para relacionamentos de nova era, por isso. Então, eu acredito que se o planeta Escola é, sem dúvida, se o planeta Terra é, sem dúvida nenhuma, uma escola, que os relacionamentos são a nossa grande universidade. Embora vai haver relacionamentos que vão ser a escola primária, depois vai haver outros relacionamentos que são a escola secundária, e depois vai haver outros que vão ser a universidade, e mesmo a universidade é dividida em licenciaturas, mestrados, não é? E mestrados de várias coisas que a gente depois tem que ir para várias. E portanto, para vocês perceberem o quanto é complexo. Então, na realidade, é por meio dos relacionamentos, principalmente no relacionamento com o parceiro ou com a parceira, que nós aprendemos mais sobre nós. Isso é a forma como nós evoluímos mais rapidamente, expandimos mais rapidamente. Independentemente se nascemos homem ou mulher, a verdade é que todos nós ansiamos por ter um relacionamento. Isso está na nossa matriz, na nossa semente energética. É genético. Há quem lhe chame o instinto para a reprodução. Eu chamo-lhe o instinto para a evolução, está bem? E portanto, nós precisamos de nos unir com outra pessoa a nível físico, emocional e mental para que possamos evoluir a nível espiritual e a nível humano, pois claro está. Então, existe efetivamente, pode-se dizer que ele é evolutivo de procriação, na medida em que este espectro, chamemos-lhe assim, evolutivo, ele está no nosso código genético, ou seja, está no ADN de cada ser humano. E, portanto, essa busca ocupa efetivamente uma posição muito central na vida de cada um de nós. E, portanto, existem aqueles casais que efetivamente, após não sei quantos anos de convívio, continuam a manter a chama viva, continuam a manter um relacionamento cheio de vida, a relacionar-se em harmonia. Existe. Quando a comunicação é muito profunda desde sempre, quando as coisas são trabalhadas em cada momento, ok? Ou seja, existe a profundidade, ou existe a morte do que tem que haver no relacionamento, existe o renascimento, ou existe o desafio, mas também o casal consegue facilmente, entre aspas, ver a oportunidade de, enquanto casal, se expandirem através dessa experiência. E existe nesses casais uma coisa que é uma permanente rendição à força do amor, ou seja, ambos os membros do casal consideram que a força do amor que os une é muito mais importante de qualquer discussão, de qualquer desafio, de que qualquer coisa externa que esteja a acontecer. E, portanto, há um alimentar desse amor, há um alimentar dessa... Ou seja, existe o eu individual de cada uma dessas pessoas no relacionamento e depois existe uma terceira energia ou pessoa que é a relação que está a ser alimentada sempre por essas duas partes, está bem? E, portanto, existe uma compreensão, existe uma sustentação, existe uma série de coisas que todas as pessoas querem ter num relacionamento e não percebem porque é que não têm. E exatamente por isso é que é necessário fazer a jornada da criança interior, porque primeiro é preciso construir isso dentro de nós para depois podermos ter isso num relacionamento, ok? Quando as diferenças e os desafios são encarados permanentemente na base do julgamento, da vitimização e da culpa, e são encarados permanentemente apenas e só como problemas a precisarem de ser solucionados, dificilmente o relacionamento vai dar certo, tá bem? Fica já aqui a dica. Então, na realidade, todos os relacionamentos vão passar por uma carga energética, kármica, aquilo que lhe quiserem chamar, insuportável,
e vai criar um estado de não harmonia em qualquer momento do relacionamento. Eu chamo-lhe o estado de turbulência, ou seja, nós começamos o relacionamento por um estado de purpurina, o estado da paixão, da fisicoquímica, do dar tudo, como eu costumo dizer. E depois este estágio é seguido pelo estágio da turbulência. Neste estágio de turbulência, ambos os membros do casal são convidados à evolução. À evolução individual e à evolução do relacionamento. Ok? E não está aqui em questão, neste estágio de turbulência, se as pessoas se amam ou não se amam. Atenção. Está em questão que este estágio está contemplado para a evolução. Só que o que é que acontece neste estágio de turbulência? Existe a frustração, existem as brigas, existe a discussão, existe esta triangulação da vitimização, julgamento e culpa. E na realidade, muitos dos casais ficam presos aqui, nesta dinâmica, nesta energia. E numa tentativa desesperada, porque nós não temos consciência disso, nós quando estamos neste estágio, nós queremos voltar para o estágio da lua de mel. Ou seja, há da parte de ambas as pessoas do casal um impulso para quererem voltar para o estágio da lua de mel. E isso não é possível. Pode ser eventualmente possível momentaneamente, mas não é possível de manter, ok? Porque aquilo que está a ser convidado é um estágio de evolução. O que é que acontece aqui neste estágio de turbulência? Acontecem 3 coisas distintas. A ruptura. O casal que não aguenta vai andar sempre a saltar entre o estágio da lua de mel, que normalmente é uma noite ou um dia, ou 2 ou 3 dias ou uma semana, não passa disso. E até vai encurtando, às vezes pode ser 1 ou 2 meses, e esse tempo vai cada vez encurtando mais. Em que depois há uma das pessoas que se sente usada pela outra porque foi só naquele dia ou foi só naquela noite, porque estão só a saltar neste estágio, turbulência, lua de mel, turbulência, lua de mel, mas não existe uma evolução individual e da relação concreta a ser aplicada. Existe uma segunda que é, aliás, existem 4, né? Existe esta, que é a do andar sempre a saltar. Existe a chamada zona de conforto, que é o casal que se habitua a viver nessa dinâmica para o resto da vida. Desculpa, existem 3, sim. E existe a terceira, que é o casal que não aguenta mais, percebe que o amor que tem um para o outro é mais importante que todas as disputas, lutas de poder, e que percebe que os dois estão a contribuir para aquilo, então tem que ser um trabalho feito pelos dois. Então, individualmente ou em conjunto, eles decidem buscar ajuda, seja terapia de casal, seja whatever. Cada um depois procura aquilo que fizer mais sentido para si, mas onde os dois têm um compromisso e continuam a alimentar essa relação, e os dois têm um compromisso de verdade, de autenticidade, estão ali comprometidos mesmo, ok? E esses sim saem do estágio de turbulência ao fim de algum tempo para entrar num estágio evolutivo onde, de tempos a tempos, eles sabem que vão ser convidados a entrar num estágio de turbulência para a evolução individual e de conjunto, mas onde tem vários estágios de lua de mel, porque o amor é permanente. E quando eu já disse isto muitas vezes em várias lives, aliás até tenho vários posts aqui no Instagram sobre isso, que é o amor constrói-se. E o amor constrói-se por isso, porque quando nós nos apaixonamos, apesar da gente gostar todos devido a todas as crenças que nós temos, de acharmos que aquilo é amor, não é, é paixão. E o amor, para se construir, ele tem que se construir neste estágio de turbulência e neste estágio de evolução. Principalmente no estágio de evolução, ambos os indivíduos do casal estão, independentemente do género, estão a construir o amor próprio e estão a construir o amor um pelo outro, ok? E tem isso muito, muito ciente de que esta estrutura não é inabalável enquanto os dois a alimentarem. Quando houver um que não alimenta, a estrutura passa a ser
abalável e passa a caminhar sempre para a ruptura, está bem? E, portanto, neste estágio de turbulência, na realidade, ambos os membros do casal são convidados a cicatrizar feridas que trazem da sua infância. E, portanto, por isso é que a jornada da criança interior é tão importante antes de uma jornada de relacionamentos de nova era. Porque assim nós já vamos com consciência das nossas feridas e nós já vamos com consciência de como é que aquilo está a operar mesmo nos nossos relacionamentos, está bem? Portanto, a abordagem vai ser, na jornada dos relacionamentos de nova era, neste conflito homem-mulher, ou género, whatever, nesse vasto contexto que é a evolução, que nós estamos a ser convidados através das forças cósmicas evolutivas, não é? E, portanto, iluminando essas perspectivas, iluminando essas dualidades que existem dentro do homem e dentro da mulher, dentro de cada energia, dentro da energia feminina e da energia masculina, de cada um de nós, e percebendo efetivamente como é que essa divisão interior afeta no relacionamento e como é que isso também faz com que esses padrões todos se manifestem nos nossos relacionamentos de forma ou para criar uma união feliz ou para criar uma ruptura, está bem? E, portanto, as histórias dos relacionamentos de qualquer pessoa refletem apenas e só um panorama interior, e daí a importância máxima de nós fazermos uma jornada da criança interior antes de mergulharmos, não é, em relacionamentos de nova era, porque não existe como construir um relacionamento sem queremos construir minimamente um relacionamento connosco. Portanto, nos relacionamentos de nova era, eu vou falar e abordar qual é o plano de evolutivo dos relacionamentos, o que é que ele traz como plano de evolução, os princípios masculinos e femininos dentro do relacionamento, como é que funcionam esses princípios, embora eu aborde também um bocadinho na jornada da criança interior, eu vou abordar aqui novamente. Vou falar sobre o relacionamento, as forças do amor, as forças da sexualidade e da força erótica, e qual é a importância disso no relacionamento entre as pessoas. Vou falar sobre leis e princípios cósmicos que são extremamente importantes, porque enquanto nós não aprendemos também sobre leis cósmicas e como é que elas operam nos nossos relacionamentos, não vai acontecer. Vamos descobrir e vamos falar de como é que os obstáculos acontecem para a evolução e como é que podemos transcender esses obstáculos que todos nós temos dentro de nós. Portanto, ele é transversal a toda a humanidade e, portanto, eu prometo que eu já venho aqui ver as vossas questões. Se quiserem mesmo colocar questões, coloquem aqui na bolinha com o ponto de interrogação para eu ter a certeza depois que não me falha nenhuma, está bem? Para não me faltar aqui, para eu tenho aqui a folha, acho que não me vou esquecer do que quer falar. Portanto, vamos falar sobre esses vários obstáculos a um relacionamento saudável e como é que nós podemos transcender todos esses, e vamos depois, na última parte, então abordar o que é um relacionamento de nova era ou um relacionamento consciente, aquilo que a gente lhe quiser chamar, entre as pessoas, está bem? Que é para depois isto ficar muito, vamos trabalhar as crenças dentro do relacionamento, vamos trabalhar esses princípios cósmicos todos dentro do relacionamento, para que nós possamos mesmo ter uma maior consciência de porque é que ainda não deu certo e que a resposta está em nós, não está no outro, está bem? Então as pessoas gostam de acreditar que os problemas nos relacionamentos estão sempre associados a pessoas externas, circunstâncias externas, pessoas externas, ou pelo próprio parceiro, ok? E então é preciso nós percebermos essas questões todas, porque muitos de nós acreditamos que se o parceiro mudasse a vida seria perfeita, e isso não é uma realidade. E portanto essa é talvez uma das maiores falácias que nós temos, é nós acharmos que se o outro mudar eu vou ser feliz, e portanto isso não vai acontecer, e portanto por aí isso é que é tão
é tão importante nós vermos o que é que está dentro do nosso núcleo, dentro do nosso eu. Muitos dos problemas de relacionamento são originários em emoções e pensamentos ocultos no nosso inconsciente. Portanto, 98% das vezes nós nem temos consciência das dinâmicas que estamos a criar nos relacionamentos, e que, de uma forma muito básica, eles estão na realidade na nossa criança interior e provocam conflitos entre nós e a nossa essência, a nossa alma, como vocês lhe quiserem chamar, e é essa guerra que existe entre a nossa criança ferida e a nossa alma que nós trazemos para o relacionamento sempre, está bem? E então é muito contraditório, é muito interessante ao mesmo tempo este plano maior, mas quando nós começamos a tomar consciência desse inconsciente sobre os homens e as mulheres, e sobre esses sentimentos inconscientes sobre o que é o amor, os relacionamentos e o que está dentro de nós, nós começamos efetivamente a trazer cura para essas partes todas de nós. Então vou ver o que é que vocês escreveram para aqui. Isabel, mas há planos de evolução que são só isso. Há pessoas que vêm só para evoluir nesse plano de evolução do casar, do ter filhos e pronto. E está tudo certo. Agora, aqui eu já estou a falar para pessoas que já percebem que a vida não é casar e ter filhos e pagar contas, e que não é o relacionamento e o outro que é a salvação, mas que existe muito mais. Sim. Mas vocês não só têm que aceitar as feridas um do outro, como têm que perceber os gatilhos um do outro, para que depois, quando é ativada a ferida num, o outro seja o campo de sustentação. Está bem? Ainda há vagas para a criança interior. E não existem muitas, mas ainda existem algumas. Todos nós... Aqui tem uma pergunta. Como perceber se mantém um relacionamento porque a relação mostra as nossas feridas e é doloroso? Meus amores, a função do relacionamento, em termos evolutivos da alma, é este que eu acabei de dizer. É mostrar exatamente onde é que estão as nossas feridas emocionais, para nós termos a oportunidade de as criar individualmente e, se possível, em casal. Ok? Mas, na realidade... A ferida é criada individualmente, o outro não cura nada. O outro traz o campo da oportunidade de eu tomar consciência das minhas feridas, ok? Não traz mais nada. Agora, se o outro já tiver algum desenvolvimento pessoal e consciência de si mesmo e consciência sustentadora, o outro, quando eu estou na ferida e estou a trabalhar a minha ferida, vai ser o campo de sustentação amorosa para que me dê suporte e sustentação para que eu traga de uma forma segura essa ferida a um campo de cura. Eu também já respondi a isso, não é? Quando vocês fazem perguntas difíceis. Durante um certo período de tempo, eu acredito que a relação pode funcionar, mas a partir de uma certa altura é impossível o relacionamento funcionar, a menos que haja um grande campo de aceitação de ambas as partes. Ou seja, mas de qualquer das maneiras, ou seja, em que um está lá, fio ao cabo, para esse relacionamento resultar, cada um tem um mundo seu, não é? E depois existe a relação, pode funcionar. Em alguns casos funciona. Agora, imaginem, se uma pessoa tem consciência das suas feridas, o outro não tem e não quer ter, ele nunca vai ser um campo de sustentação amoroso. Porque não tem capacidade, porque não o é para ele também. Não tem consciência das suas feridas. Ou seja, não tem consciência de que, quando acontecem determinadas coisas que ativam um gatilho dele, a tendência dele ou dela, não é? Vai ser magoar o outro, mesmo que não seja de propósito. Mas quando isso lhe começa a ser comunicado e o padrão mantém-se,
não há como sustentar um relacionamento assim, portanto. E portanto é uma questão de não há como Vânia, quando isso acontece, lá está, é quando há um convite para fazer um trabalho, ou seja, a pessoa tem que fazer esse trabalho consigo, senão ela nunca vai conseguir ser essa a pessoa afetuosa. Sim, mas imagina, nenhum dos dois teve. Um procura dar com a intenção de receber. E quando não recebe, a frustração, a mágoa e o ressentimento vai aumentando no relacionamento. E o outro continua como autista emocional, porque não tem, mas também não quer ter consciência. Ok? Então tem que haver um campo de transformação. Ok? Tem que haver um campo de transformação, de cura, eu acho que o problema é que é tudo tão fugaz às vezes que as pessoas saem de um relacionamento para o outro e depois ficam naquela dinâmica de agora não tenho aqui, mas vou buscar ali. Sim, vão buscar durante um tempo, mas é fugaz. Acaba por não. Ou seja, acaba por não se manter. Ou seja, voltamos à fase da lua de mel, voltamos à fase da turbulência e depois só voltamos o quê? À fase da ruptura ou da zona de conforto. Porque a pessoa não, continua a não querer ir para a evolução. Tudo depende também das necessidades de cada um. Sim, mas se não for visto pelo outro, tarde ou cedo o relacionamento não tem como. Não tem como. Ou a pessoa resigna-se àquilo, ou não. E àquela evolução está tudo certo. Raquel, não é possível, vocês têm que mentalizar de uma coisa: não é possível convencer ninguém a aceitar as suas feridas emocionais. A única pessoa que pode fazer isso é a própria pessoa. E para isso precisa de uma ajuda de um psicoterapeuta. Para que se conheça a si, para que conheça a sua história, para que conheça as suas crenças. Portanto, esse não é um trabalho nem da mulher nem do homem dentro do relacionamento. O problema é que 90% das pessoas vão para o relacionamento para salvar o outro. E isso não vai acontecer. Porque não é o papel que nós temos que desempenhar na vida do outro, não é salvá-lo. Nem ele a nós. Esse papel cabe-nos apenas e só a nós, está bem? Autista. Eu às vezes tenho que mudar esta palavra de autista emocional porque efetivamente existem pessoas com autismo, coitadinhas, e elas não têm nada de autistas emocionais, embora pareçam, mas pronto. Vânia, os relacionamentos só se transformam quando existem limites, ok? Vânia e qualquer pessoa que me esteja a ouvir. Os relacionamentos só se transformam quando na fase da turbulência existe uma pessoa que tem a coragem de criar limites e dizer, para mim, isto como está não serve, ok? É preciso haver aqui uma transformação, ok? Da minha parte, eu estou predisposta ou predisposto a fazer isto, ok? Eu não tenho dúvidas do amor ou daquilo que eu sinto por ti, mas eu preciso, para que este relacionamento resulte, ter este tipo de sustentação. E o outro pode dizer, ok, mas eu não consigo, ou eu não quero, mas pelo menos vocês já sabem com o que contam. O problema é que ninguém quer fazer isto porque têm medo do resultado, mas preferem viver uma vida infeliz do que viver uma vida em verdade. Porque tem que se colocar esses pontos nos is para que saiam da fase da turbulência para a fase da evolução. E atenção que a fase da turbulência às vezes pode demorar muito tempo e está tudo certo, desde que a gente saiba que ela tem uma função. Mas em que os dois estão em que as outras pessoas estão as duas comprometidas. E depois há uma coisa que a gente tem que perceber, que é, se vocês estão, imaginem, vocês estão a comunicar ao outro que ele tem que aceitar as feridas dele,
mas é uma pessoa que não tem consciência das feridas, não tem consciência desse tipo de linguagem, se calhar, não tem consciência, se calhar, nem de si, nem do seu emocional. Então, na realidade, quando nós estamos a comunicar ao outro, o outro só se vai sentir uma coisa: julgado. E ao sentir-se julgado, ele vai entrar na vitimização e vai devolver isso como culpa, ou vai se culpabilizar. Portanto, ou vai reagir, devolvendo o julgamento e devolvendo a vitimização e a culpa. E neste campo de julgamento, de vitimização e de culpa, também nenhuma transformação e evolução vai acontecer. Portanto, é preciso que ambos estejam na disposição de assumir a responsabilidade da sua parte nessa turbulência, nessa ruptura, nesses desafios que estão a acontecer no relacionamento, porque senão não há ponto de evolução, está bem? E nós temos que aprender, que eu acho que isso é uma grande dificuldade do ser humano, a perceber que quando as pessoas nos dizem, nós ficamos naquela perspectiva de como é que eu posso ajudar, como é que eu posso curar, como é que eu posso mudar a mente deles. Isso não existe. Isso não existe. Isso não é real. Isso é a maior falácia de todos os tempos, é a maior ilusão que nós criamos no nosso ego, porque a gente acha que se salvar o outro, isso temos valor. É só por isso. Está bem? Então nós temos que aprender a acreditar quando as pessoas dizem que não querem ter filhos, que as pessoas quando dizem que não querem ter um compromisso, quando as pessoas dizem que não querem mudar, não querem assumir esse compromisso de mudar, quando as pessoas não querem trabalhar nelas próprias, quando as pessoas dizem que têm problemas em confiar nos outros, quando as pessoas dizem que não se vão abrir às emoções, nós temos que aprender a acreditar quando as pessoas nos dizem isso e fazer o seguinte exercício: isto serve para mim? E sermos honestos, sim ou não, está bem? Portanto, nada aqui é sobre o outro. É exatamente, Andréia. Acontece naturalmente porque tu fizeste o trabalho em ti e depois ou o outro acompanha naturalmente ou não acompanha naturalmente. O caminho é sempre o outro. Por isso é que eu não vou aceitar alunos na jornada dos relacionamentos de nova era sem fazerem a jornada da criança interior. Porque enquanto vocês não descobrirem porque é que atraíram esse tipo de pessoa, quais é as feridas da vossa criança interior que essa pessoa vos está a mudar, vocês não vão conseguir ter um relacionamento saudável. Então não adianta vocês irem para a parte teórica e prática de relacionamentos de nova era se vocês ainda não sabem onde é que estão as vossas feridas e as vossas partes. Carolina, perfeito. Isso é o melhor que tu fizeste por ti, foi para a psicanálise. Porque isso é o que te vai dar consciência de ti. E é o que te vai dar consciência de criar limites, e é o que te vai dar consciência de tudo. O apego só existe porque tu acreditas que o relacionamento só pode resultar com aquela pessoa. Tu não te vês é abrir o campo da oportunidade a mais ninguém, porque existe o apego de que a história do final feliz é só com aquela pessoa. E, portanto, vocês têm que perceber porque é que estão ambos apegados, ou neste caso tu é que tens que perceber porque é que estás apegada. E acredito que não seja só pelo filho, embora o filho possa ser uma desculpa boa. E, portanto, perceber se não há transformação. A fase da turbulência pode demorar anos e anos se nós o permitirmos. Okay? A fase da turbulência, eu acho que ela quando nós estamos na fase de evolução, ela ocorre, ok? Não é suposto ela mudar ad eterno se os padrões forem sempre os mesmos. Ou seja, se nós estivermos sempre a recair sobre o mesmo, não é, ela pode ter durante um período, mas não é muito normal, está bem? Carolina, é um processo de eu mereço ser feliz, e se não sou feliz aqui, eu tenho que ir, e já percebi coisas sobre mim, então eu tenho que escolher ser feliz. Resulta sempre, mesmo, e é isto que é importante nós termos consciência, a nossa cura é sempre a cura do outro, mesmo quando existe separação, eu continuo no meu processo evolutivo, mas eu também abri um campo de cura para o outro e perceber as coisas dele. E às vezes o que é que o outro vai perceber? Que é isso que às vezes nós temos muita dificuldade em aceitar. Imaginem,
o outro saiu deste relacionamento e foi logo para o outro relacionamento. Ele vai viver o quê? Vai viver a fase da lua de mel, não é? E depois ele vai voltar a entrar na fase da turbulência. E na fase da turbulência ele vai viver com essa outra pessoa exatamente aquilo que viveu contigo e com outra pessoa. Porquê? Porque ele ainda não olha, ele ou ela ainda não olharam para aquele padrão. Então é uma questão de tempo até os padrões se voltarem a repetir e ser mais do mesmo. O que acontece muitas vezes é que há pessoas que se conformam com esses padrões e se habituam a viver com eles e está tudo bem. Está bem? Sim, o relacionamento com a mãe é o relacionamento que nos vai ditar os nossos relacionamentos. Então a cura com a mãe é muito, muito importante. Quem recebe as newsletters deve ter recebido uma newsletter com essa informação. E por isso é que é tão importante vocês fazerem jornada da criança interior antes de fazerem relacionamentos. Porque a ferida da mãe é aquelas pessoas que querem salvar os outros, querem consertar os outros, aquelas pessoas que querem sempre agradar aos outros, é aquelas pessoas que têm um padrão de perfeccionismo nos relacionamentos, é aquelas pessoas que têm problemas com o corpo, com a intimidade, têm uma falsa, ou seja, não têm senso de propósito na sua vida nem consigo, e estão muito desconectadas de si, têm muita dificuldade em criar limites saudáveis na sua vida. Isto é uma ferida, alguns tópicos da ferida da mãe, está bem? Então, sim, a mãe mostra-nos, tanto no homem como na mulher, como serão os nossos relacionamentos no futuro. Esta pergunta é muito boa. Quando o outro não reconhece e coloca em nós a culpa, não há nada a fazer. Quando o outro não reconhece e coloca a culpa em nós, existe uma coisa chamada julgamento. Então, na minha criança interior, eu vou me sentir julgada, eu vou me sentir que eu não tenho valor, eu vou me sentir rejeitada, eu vou sentir que eu não sou vista nem amada. Então, na realidade, não tem nada a ver com o outro. O outro está-me a mostrar as feridas que eu tenho na minha criança interior. E o outro só me culpa porque eu permito que o outro me culpe. E o porquê que eu me permito que o outro culpe? Porque eu tenho estas feridas dentro de mim. A pergunta é, porquê que eu ainda não tenho amor próprio e automerecimento suficiente para perceber que eu sou responsável de uma cota parte que diz respeito às feridas da minha criança interior, mas eu não sou responsável pelo comportamento do outro. E porque é que eu ainda não assumi responsabilidade que, sendo o outro o responsável pelo seu comportamento, cabe-me a mim colocar limites no comportamento do outro e dizer se eu quero esse tipo de comportamento na minha vida ou não. Nós aprendemos a base dos relacionamentos todos na nossa vida, inclusivamente com o dinheiro, com a mãe. Por isso é que algumas pessoas querem ter sucesso e abundância e dinheiro e viver na escassez. Está tudo certo, Carolina. Há um motivo para isso. Há um motivo para isso. Porque a tua mente fez-te acreditar que a tua ferida está na tua mãe para te desviar da verdadeira cura. Então ficas na zona de conforto. Se casaste com o teu pai, a ferida está no pai. Na realidade, nós temos ambas as feridas. Nós temos... Daí a importância dos relacionamentos. Porque às vezes nós precisamos de um relacionamento ou de vários para ir curar a ferida da mãe e de um relacionamento ou de vários para ir curar a ferida do pai. E está tudo certo. Desde que a gente não crie minhocas na nossa cabeça de que é para a vida como na Disney. Nós, se tivéssemos alguma evolução, nós nunca deveríamos entrar para um novo relacionamento sem perceber as aprendizagens dos relacionamentos anteriores, ou pelo menos minimamente aquelas que são visíveis, os padrões que são visíveis, e sem termos feito e perdoado o que havia para perdoar, porque senão nós vamos levar para o relacionamento seguinte a raiva e tantas outras coisas que a gente leva. Respondendo aqui às perguntas que estão a colocar aqui no
Eu posso só dizer que as feridas, as feridas relativamente ao dinheiro estão relacionadas com a ferida da mãe. Eu não posso explicá-la toda porque isso seria uma eternidade e uma live só para isso. Mas está associada às feridas com a mãe, está bem? Nós abordamos isso tudo na jornada da criança interior. Aí eu diria, Cidália, que é uma ferida com a mãe e com o pai, está bem? A jornada da criança interior não é feita em direto nem individualmente, até que ponto nós nos perdemos pelo meio. Ninguém se perdeu na última, ok? Porque à medida que nós vamos fazendo a jornada, as coisas vão surgindo nas vossas aulas práticas do vosso dia-a-dia. E depois o que acontece, se calhar é melhor a pergunta, porque isto depois não fica gravado nos comentários. A jornada da criança interior não é feita direta individualmente, até que ponto podemos nos perder a meio. Não se perdem, porque à medida que eu estou a dar as coisas, na teoria, vocês vão para as aulas práticas, logo na vossa vida pessoal. E depois nós, quando começamos sempre as lives, existe um campo de partilha e existe um grupo também no Telegram, onde vocês vão colocando sempre as partilhas ao longo do processo e eu vou respondendo a tudo. Está bem? Para além que em casos de necessidade tem sempre acompanhamento individual. Está bom? Amores, eu não posso dizer aqui, se vocês forem aqui ao IGTV, eu já falei aqui da criança interior em algumas coisas e vocês podem lá ver padrões da ferida do pai. A ferida do pai é mais na base de sentir-te segura no mundo, de conseguires ir para o mundo, sabes? De conquistares os teus sonhos, ok? Mas imagina, tu podes ter essa segurança do pai, mas depois não consegues... porque o princípio feminino é o princípio da abundância e do dinheiro. E o da ação é do masculino. Então tu não consegues ter ação na tua vida. Imagina, tu consegues perceber... ou seja, imagina, para criar limites é tudo princípios masculinos e femininos. Tu consegues intuir que aquilo que aquela pessoa te está a fazer não é correto e tu estás-te a sentir magoada, mas depois tu não consegues criar a ação masculino para criar o limite. Ok? Então é aqui que os princípios são trabalhados, tanto na jornada da criança interior como na jornada. E o princípio básico da nossa energia feminina e da nossa energia masculina estão no nosso pai e na nossa mãe, que vêm desempenhar esse papel na vida. São eles os trampolins da evolução. Está bem? Sim, entendemos tudo na teoria, mas nós estamos nas aulas práticas, amores. Porque as aulas teóricas acabaram há muito tempo no planeta Terra. Joaninha, vem fazer a jornada da criança interior, que eu explico-te. Fica explicado em 5 minutos. Está bem? Não é uma explicação que demora 8 anos. Sim, Joaninha. Em caso de abandono por parte da mãe, pode-se refletir na escassez, sim. Refletir na escassez e estar em relacionamentos onde vais ser abandonada ou onde estás sempre com medo que te abandonem. Seja de amizade, seja relacionamentos amorosos. Está bem? Por isso é que é tão importante fazermos uma jornada de criança interior e conhecer-nos minimamente antes de irmos para relacionamentos. Porque a base está na criança interior, está na ferida, não está... O problema do relacionamento não está no relacionamento, está na criança interior. É quando vocês começam a perceber isso, na realidade os relacionamentos de nova era é um aprofundar da jornada da criança interior. Digamos assim, para conseguirmos ter relacionamentos mais saudáveis. Está bem? Porque imaginem, enquanto a criança interior estiver ferida, nós estamos sempre a projetar essas dores nos nossos relacionamentos. Sempre, 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 sempre. Não tem como. Não. O nosso sistema nervoso está sempre, sempre a ativar essas memórias.
E nós estamos sempre a atrair essas memórias enquanto elas estiverem armazenadas como dor e trauma no nosso processo. Está bem? Mas olha, Joana, eu posso te responder um bocadinho a esta questão do porque é que eu namoro sempre com rapazes que adoram videojogos e eu detesto. Provavelmente a tua criança não era vista dentro de casa, nem pelo pai nem pela mãe, ok? Eram pessoas que estavam muito ocupadas a fazer outras coisas. Então o teu padrão é não ser vista nos relacionamentos, ok? Então a tua criança já se habituou a isso. E portanto acabas por estar a atrair homens infantis porque também é um campo de segurança teu. Tem a ver com isso, também. Isso tem que ser trabalhado em ti. 8 anos de psicoterapia era mais do que tempo, e não querendo de todo, e porque eu sou mesmo a pessoa que mando, aliás, eu mando toda a gente para a psicoterapia, mas 8 anos em psicoterapia era mais do que tempo desse padrão estar curado. Também a minha recomendação é que mudes de psicoterapeuta. Porque isso já é uma renda, não é psicoterapia, amor. Isso já é uma renda mensal que tu tens, não é psicoterapia. A menos que não estejas a ser muito honesta, porque o terapeuta também trabalha com aquilo que a gente lê, mas se estiveres a ser honesta com o teu psicoterapeuta, 8 anos já era para teres trabalhado isso no relacionamento. Aliás, até em 2 ou 3. Era para estar resolvido. Isso tem a ver com a tua questão de amor próprio e de automerecimento. Está bem? Mais perguntas, meus amores. Eu vim só mesmo dar aqui este input porque estava a receber muitas questões. Porque é que não... Porque é que eu não aceitava as inscrições? Olha, eu recomendo muito como psicoterapeuta a Filipa Jardim e a equipa dela da Academia Transformar, está bem? É uma equipa para onde eu mando o meu pessoal todo. Eu também costumo mandar para a Silvia Dias, mas ela neste momento, para aquilo que os meus clientes me disseram, está cheia. O de relacionamentos Nova Era só sai em 2022, está bem? E atenção que eu tenho poucas vagas para a Jornada da Criança Interior e por isso é que eu vim fazer esta live, para depois as pessoas não dizerem Ana, mas eu não sabia que para eu fazer relacionamentos de Nova Era eu tinha que ter feito a Jornada da Criança Interior, porque depois é o que é. E eu não vou permitir mesmo. E vão ser selecionados, mesmo das 160 pessoas, vão ser selecionados os grupos, está bem? Portanto, vão ser selecionadas de uma forma muito natural. Têm que estar inscritos e têm que fazer a inscrição. Portanto, não vais ver. Olha, Ana, enquanto vocês não perceberem porque é que não têm automerecimento e como é que são os gatilhos emocionais e como é que a ferida está a operar, eu estar-te a dar exercícios de automerecimento, eu posso te dar, mas eles vão surtir efeito, imagina, a 10%, sabes? Imagina, é como eu te dar um comprimido para a dor de cabeça. Tu tens uma dor de cabeça recorrente, eu dou-te um Benuron, passando a publicidade, para a dor de cabeça. Durante uns tempos resolve, mas se tu não fores ao médico perceber quais é que são as verdadeiras causas das tuas dores de cabeça, essa dor de cabeça vai virar uma enxaqueca e essa enxaqueca, tarde ou cedo, te vai mostrar que tu tens outro problema e outro desequilíbrio qualquer no corpo. Então, eu não sou a favor de 5 passos para qualquer coisa, nem qualquer coisa. Um exercício que eu te posso dar, que eu acho que é transversal a qualquer terapia, é manteres um diário de gratidão, todos os dias, onde tu pelo menos consigas agradecer de manhã e à noite por 5 coisas, porque isso já te mantém numa vibração mental, energética e emocional mais elevada. E portanto a mente deixa de estar tão focada só nos desafios e no negativo e já começa a equilibrar, e isso faz também uma alteração físico-química na fisiologia do teu próprio corpo. E outra é manteres um journal,
onde tu falas sobre tudo. Então tu vais conseguir observar as tuas necessidades, onde é que está a tua falta de automerecimento. E depois é fazer um exercício que eu acho que é muito básico, que eu dou sempre nas minhas consultas, nos meus cursos e nas formações, que é definitivamente vocês aprenderem a falar com vocês como falam com a vossa melhor amiga. Então, quando estão numa determinada situação, o que é que tu dizias à tua melhor amiga? Tu estavas num relacionamento como esse? Não estavas. Se calhar estavas a dizer à tua amiga, sai disso, tu mereces milhares e melhor. Então a pergunta que eu te faço é, porque se tu à tua melhor amiga dizias isso, porque é que tu continuas aí? Então acaba muito por ser essa energia do automerecimento, de eu mereço esta situação? Sim ou não? É só isto. E habituarem-se a fazer esse exercício para tudo. Não conheço a Carla Oliveira, acredito que seja uma excelente profissional, Francisca. Se gostas de estar com ela e tens resultados, é onde tu deves estar, está bem? Eu não faço psicoterapia, pessoas, ok? Eu faço a jornada da criança interior, faço astrologia, eu não faço psicoterapia. No Porto, eu posso perguntar, eu tenho algumas pessoas no Porto. Atenção, que a Academia a Transformar faz online, está bem? Portanto, mesmo que vocês sejam de outras zonas do país, vocês podem fazer as consultas via Zoom com qualquer um membro daquela equipa, está bem? A Jornada da Criança Interior começa dia 2 de outubro, mas mais de metade, bem mais de metade das vagas já estão preenchidas, está bem? Joaninha, isso é que é rapidez. Muito bem-vinda à Jornada da Criança Interior. Portanto, um dos maiores feedbacks que eu tenho na Jornada da Criança Interior é: em 3 meses percebi mais sobre mim do que nos últimos não sei quantos anos. Portanto, este é o feedback. Se tiver aqui alguém da jornada, também eles vos podem dizer. Está aí a Vânia, o Joaquim, a Carla, a Cátia. Estão aqui algumas meninas e meninos. Se quiserem escrever aí, escrevam, pessoas. Mas pronto, queria-vos dar aqui só uma introduçãozinha do que é que vai ser a formação da Jornada dos Relacionamentos de Nova Era e o que é que, ou seja, para vocês frequentarem os relacionamentos de Nova Era, porque também não há justo depois quando lançar isto, ao cabo um pré-lançamento não sendo, mas imaginem, eu agora lanço o curso em dezembro ou em janeiro, não sei quando é que vou lançar, e depois as pessoas dizerem, mas eu não sabia, e vai acontecer com algumas pessoas que entretanto me vão de conhecer depois disso. Sim, a duração, apontem para isso. Soninha, estás aí, nem devia entrar. Margarida, estão aqui muita gente da jornada. É assim, eu não sou uma pessoa fácil, pessoa. Mas também assim, eu sou aquilo que sou aqui. Sempre em verdade, sempre em autenticidade. Não estou com paninhos quentes, não estou com mimimis. Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sei, eu dou-vos. Seja nas lives, seja nas partilhas. Portanto, numa linguagem muito prática, seja nos relacionamentos de Nova Era, na Jornada da Criança Interior, vocês vão perceber porque eu utilizo uma linguagem mesmo muito, 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 muito prática. Ok? Onde vocês conseguem perceber como percebem as coisas aqui numa live, porque vocês são todos seres muito inteligentes. Foi a primeira jornada, acabou em 4 horas e portanto por isso é que eu lancei a segunda, porque eu era para fazer Jornada da Criança Interior e Relacionamentos de Nova Era no final do ano. Mas esgotou tanto e ficou tanta gente fora que eu abri logo a segunda edição, que está aberta. E então vou abrir para o ano. E eu para o ano não tenho a certeza de conseguir fazer 2 jornadas de relacionamentos. Portanto, provavelmente, eu quero começar a jornada... eu provavelmente vou lançar a Jornada dos Relacionamentos ainda em 2021, porque eu quero começar ainda com a Vênus como regente do ano astrológico, para que a gente entre mesmo nessa energia de automerecimento nos relacionamentos e em criar relações amorosas e sustentadoras, não só para nós, mas com o outro. E, portanto, provavelmente os relacionamentos de Nova Era irão começar
meio de fevereiro, por aí. Está bem? Até porque a gente está confinados, assim como assim a gente entretém-se. E portanto, tens a oportunidade de te inscrever agora, Carolina. Não aceito, atenção, que isto é muito importante. Eu não aceito nestas formações grávidas, nem mães a amamentar bebés com menos de 18 meses. Está bem? Isto é muito importante. Olha, Carolina e toda a gente, a formação é dada numa base semanal, fica sempre gravado. Houve muita gente, houve pessoas que ainda hoje estava a pensar nisso, houve pessoas desta jornada que eu nem conheci, portanto acredito que vão ver. Vocês têm um ano para voltar a ouvir tudo, têm um ano para voltar a ouvir todos os áudios, todas as lives, fazer os exercícios, fazer essa parte toda. Portanto, é super, super, mega tranquilo nesse aspecto, porque vocês têm um ano, têm 365 dias para o fazer, e estão aqui algumas pessoas que não fizeram as lives e que vos podem dizer que mesmo a fazer sozinhas em casa vocês vão sentir a energia do grupo, está bem? Tu estás-te a preparar para os relacionamentos num relacionamento já, que é muito mais fixe. Obrigada pelas vossas partilhas. Ora, se estiverem a fazer jornada da criança interior e estiverem nesse compromisso, já acho muito, muito difícil vocês engravidarem. Porque eu acho que o campo de energia não se vai abrir a isso, sabendo com esse compromisso que vocês estão, está bem? Agora imaginem, se vocês fizerem jornada durante estes 3 meses, que é quando nós estamos, quer dizer, não chega a 3 meses, esses 2 meses e pouco que nós estamos online e depois disso engravidarem, isso é tranquilo, está bem? Porque vocês já fizeram a parte boom. E depois mesmo queiram ir ouvir os áudios de vez em quando, é diferente, está bem? Obrigada, Kátia. Olha, aqui está a Alexandra, que nunca esteve presente. E vocês têm sempre o grupo do Telegram, que é, eu vou-vos dizer, é maravilhoso, porque a sustentação que o grupo dá umas às outras, e um ao outro, porque tivemos um homem, tivemos o nosso Joaquim, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mesmo nos dias ou nas semanas que eu tenho mais trabalho e que eu às vezes estou 2 e 3 dias sem ir ao grupo, é muito bom ver que quando eu vou para ver, já houve não sei quantas pessoas a responder e a partilhar e a dar sustentação. Então vocês têm mesmo muita, muita, muita sustentação no grupo, está bem? E pronto, meus amores, fica aqui a minha partilha, que eu não quero que seja muito demorada, sobre relacionamentos de nova era. Entretanto, inscrevam-se na newsletter, porque é através da newsletter que cada vez mais eu vou passar primeiras informações e depois é que vou passando por aqui, está bem? Vocês vão ter sempre muita sustentação, não se preocupem com isso, está bem? Nunca se vão sentir sozinhas nem sozinhos, seja em que jornada for, desde que seja feita comigo, não vão sentir, está bem? Uma semana maravilhosa, que temos uma semana intensa à nossa frente. Beijinhos, amores, beijinhos. Obrigada, muito obrigada e muita gratidão pelos vossos testemunhos que colocaram aqui, está bem? Beijinhos.